Para investigar como varia a energia cinética de um corpo com a distância percorrida sobre um plano inclinado, um grupo de alunos montou uma prancha flexível de modo que uma parte formasse uma rampa com uma certa inclinação em relação à horizontal. Na figura está representado o gráfico da energia cinética de um carrinho no final da rampa para diversos valores da distância percorrida d. Os alunos repetiram a experiência colocando uma sobrecarga sobre o carrinho. Em qual das figuras seguintes se encontram corretamente esboçados os gráficos da energia cinética do carrinho, sem e com sobrecarga, no final da rampa, em função da distância percorrida? Portanto, temos aqui os valores de energia cinética relacionados com a distância percorrida pelo carrinho. Estes valores de energia cinética são valores de energia no final da rampa. Vamos considerar a nossa rampa, um plano inclinado, com uma determinada inclinação alfa, e vamos considerar também um corpo, pode ser um carrinho ou um bloco. O que interessa é que não exista aqui força de atrito. Portanto, um bloco colocado sobre esta rampa. E, portanto, este bloco, de acordo com a experiência que foi feita, ou este carrinho, que simboliza um carrinho, chegava à base do plano com diversas energias cinéticas, consoante era largado aqui desta posição, desta, portanto, em função da distância percorrida ao longo da rampa. Vamos começar por analisar as forças que atuam no carrinho e por isso vamos substituí-lo pelo modelo da partícula material e, portanto, vamos aplicar as forças no seu centro de massa. Vamos considerar que ele é homogéneo, portanto, que estará aqui no seu centro geométrico. Portanto, este corpo está sobre o plano inclinado e está num campo gravitacional. Portanto, vai atuar sobre ele a força gravítica, que, como sabemos, terá intensidade módulo de mg. Está assente sobre o plano inclinado, portanto, o plano inclinado, com certeza, que exerce uma força normal que impede que ele penetre ao longo do plano. Repare que este plano é uma estrutura rígida, mas, por exemplo, imaginasse este plano feito de gelatina e colocasse aqui um bloco de chumbo, por exemplo, não iria conseguir sustentá-lo. Portanto, para que este corpo não saia daqui, portanto, e escorrega ao longo da rampa, é necessário que o plano exerça uma força que o mantenha com esta orientação. Claro que essa força é necessária porquê? Porque o corpo tem peso. Portanto, essa força, como sabemos, é a reação normal. Esta reação normal é uma força que surge pelo facto do corpo ter peso, conforme se disse. E porquê? Porque se nós considerarmos a componente do peso segundo esta direção, portanto, se decompusermos esta força Fg segundo a direção perpendicular à direção da rampa do plano inclinado, nós vamos encontrar esta componente, que é a componente da força gravítica segundo a normal. Forma aqui um determinado ângulo com o vetor Fg. Por outro lado, esta força Fg também tem uma componente segundo a tangente à trajetória, portanto, aqui em relação à trajetória do movimento. Logo, vamos determiná-la também. Portanto, nós temos basicamente duas forças reais. Temos Fg e temos N. Depois, por uma questão de estratégia de resolução de problema, podemos decompor a força Fg nas suas componentes. Uma segundo a direção do movimento, outra segundo a perpendicular à direção do movimento. Esta força, Fg, tem duas finalidades. Uma parte dela faz acelerar o corpo ao longo da rampa. A outra faz variar a velocidade do corpo ao longo da rampa. A outra faz com que o corpo se mantenha solidário com a rampa. Porquê? Porque parte da força gravítica está aqui representada, é a força segundo a direção normal. Esta força é que vai fazer com que o plano exerça sobre o bloco esta força N. Portanto, estas duas forças acabam por se equilibrar, o que garante então que a resultante das forças segundo a perpendicular à direção do movimento é nula. E, portanto, a velocidade segundo esta direção não vai variar. Mas a outra componente da força gravítica, que está aqui representada, e uma vez que não existe força de atrito,
esta força vai fazer variar a velocidade do carrinho ao longo da rampa. E claro, quanto mais tempo estiver a atuar, mais variação de velocidade vai experimentar o carrinho. Ou seja, esta força é responsável por uma aceleração constante do carrinho ao longo da rampa. Agora vamos, portanto, temos aqui um gráfico da energia cinética em função de d, da distância percorrida. Vamos encontrar uma relação entre a energia cinética e a distância percorrida ao longo do carrinho. A maneira de o fazer é utilizar o teorema da energia cinética ou, ou lei do trabalho-energia. Porquê? Porque na expressão do trabalho surge força vezes deslocamento vezes o coseno de um ângulo, e aqui na variação de energia cinética temos o meio de mv f quadrado menos o meio de mvi quadrado. Portanto, vamos conseguir estabelecer uma relação entre a energia cinética e a distância percorrida através do teorema da energia cinética ou lei do trabalho-energia. O trabalho de uma força, como sabemos, é força vezes o deslocamento, mas qual é a força que aqui está a realizar trabalho? É a força gravítica segundo a tangente à trajetória. E qual é o seu módulo? É mg seno de alfa. Vamos ver porquê. Muitas vezes há dificuldade em saber que, sendo este aqui o ângulo alfa, o ângulo de inclinação do plano, qual destes ângulos aqui é o alfa. Dou por conselho o seguinte: se nós prolongarmos a direção do vetor P perpendicularmente à base do plano, portanto, se prolongarmos, fizermos aqui o traçado de um segmento reta perpendicular à base do plano, nós ficamos aqui com um ângulo de 90 graus. Ora, este ângulo aqui é alfa, portanto, este aqui será 90 menos alfa. Se este é 90 menos alfa, então este ângulo aqui é 90, então é porque este aqui é alfa, porque 90 menos alfa mais alfa é 90. Portanto, esta é uma estratégia simples para que não se confunda na determinação do ângulo. Aliás, se quiser um processo mais rápido, será prolongar a direção do vetor P ou do vetor FG perpendicularmente à base do plano. Se este é alfa, obviamente que este não é alfa, a menos que seja de 45 graus. Portanto, será o outro. E, portanto, o módulo da força gravítica segundo a tangente à trajetória, como se sabe, será mg cosseno deste ângulo, mas este ângulo não é um dado do problema, então será seno do seu complementar, que é o ângulo alfa. Como sabemos, o seno deste ângulo aqui é igual, ou aliás, o cosseno deste ângulo aqui é igual ao seno deste, e vice-versa. Portanto, esta é a grandeza da força que vai fazer acelerar o plano ao longo da rampa, ou seja, vai fazer variações de velocidade. Portanto, é a força. E como sabemos, então será mg seno de alfa vezes d será o trabalho realizado pela força. E porquê é que aqui não introduzimos o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento? Porque, por simplificação da expressão, nós vemos que se a força tem esta direção e este sentido, e se o deslocamento também é com este sentido, então o ângulo é zero. E não vamos estar ali a meter o cosseno de zero, que seria 1. Portanto, aliás, está lá, mas não se explicitou. Portanto, o trabalho realizado será mg seno de alfa vezes t, vezes 1, igual à variação da energia cinética, ou seja, energia cinética final menos energia cinética inicial. A energia cinética inicial, vamos admitir, e isso foi verdade, que o carrinho ou o bloco era abandonado, portanto partia com energia cinética inicial nula. Porque podemos escrever então esta expressão dando-lhe uma outra forma. Será a energia cinética final igual a mg seno de alfa d. Mas, se repararmos com atenção, mg seno de alfa, repare-se, nós temos aqui a energia cinética em função de d. E o que é mg seno de alfa? Mg seno de alfa é o declive. O declive de quê? Desta reta aqui. Desta ou de outras. Porque temos energia em função da distância percorrida ao longo do plano. Portanto, o coeficiente de d, digamos, é a inclinação desta reta. Mas os alunos, na segunda experiência, em que puseram uma sobrecarga, mantiveram a inclinação do plano
e realizaram a experiência no mesmo local do campo gravítico. Portanto, isto aqui manteve-se constante. Então onde é que eles mexeram? Mexeram em M. Mas o que é que fizeram? Aumentaram a massa da sobrecarga. Então se aumentaram a massa da sobrecarga, aumentaram o declive. Então se aumentaram o declive, a reta que foram encontrar não é esta, mas uma outra com uma inclinação superior. Por isso, ou inferior, no caso de terem diminuído a massa da sobrecarga. Portanto, o gráfico que traduz a resposta ao nosso problema, com certeza que é o gráfico A, porque tem com sobrecarga e sem sobrecarga. Portanto, se fizermos uma análise rápida aqui sobre este, verificaremos que nenhum deles, estes aqui porque são paralelos, e portanto, se aumentaram M, os declives são diferentes. E este aqui, que é sem sobrecarga com sobrecarga, obviamente que não faz sentido de acordo com o que acabamos de deduzir. Portanto, a opção correta é a opção A.